Nesse vídeo, eu quero mostrar como fazer a conexão utilizando a interface 2C de uma Raspberry junto com o dispositivo. O dispositivo que eu estou utilizando é esse aqui, é um GY80, é um módulo desses muito comuns utilizados em prototipagem, em Arduino. O que ele tem? Ele tem um acelerômetro de 3 eixos, um giroscópio de 3 eixos, um magnetômetro de 3 eixos, e ele tem também um módulozinho de pressão e temperatura. E a gente vai se conectar para esse vídeo nesse módulozinho. Por quê? Porque o datasheet dele é bem legal e mostra bem como é o algoritmo de aquisição de dados. Então a gente consegue transformar esse algoritmo que está no datasheet em um fluxo de programação no LabVIEW. Depois a gente vai integrar esse programa no mesmo código que a gente fez no último vídeo para a conexão com o PZen e criar apenas um VI lendo tanto na porta serial pela Modbus o módulo PZen para leitura dos valores de energia e o valor de temperatura ambiente por meio do módulo na conexão I2C. Então o modelo de sensor que a gente vai utilizar, que está nesse módulozinho aqui, é o BMP180. Tá? Ele tem interface I2C, bem calibrado, os valores de calibração, as referências para cálculo já estão nos registradores internos. E aí é importante a gente saber o que? A resolução dos valores de pressão e temperatura. Nesse vídeo apenas temperatura a gente vai utilizar. Como funciona o ciclo de medição e quantas amostragens a gente consegue fazer. Então, inicia o módulo, lê a temperatura, espera 4,5 milissegundos pelo menos para poder ler a temperatura. Depois lê a pressão, aguarda, dependendo do modelo, lê a pressão e faz o cálculo. Aqui tem uma tabela dos registradores no I2C que a gente utiliza. Então, cada um desses parâmetros são os parâmetros de calibração de fábrica do dispositivo, do módulo, e quais são os endereços dos registradores na I2C. A gente vai precisar dessa informação daqui a pouco. E aqui, e esse é o motivo pelo qual eu escolhi esse módulo para fazer o vídeo, tem um algoritmo que mostra passo a passo como fazer a leitura desse módulo. Normalmente, para fazer a leitura de um dispositivo I2C, você precisa saber quais são os registradores para ler, o endereço desse módulo e, em alguns casos, entender o funcionamento do módulo como um todo. Esse algoritmo descreve muito bem como fazer, mas caso você não tenha no datasheet do módulo que você quer utilizar essa descrição, é muito comum utilizar bibliotecas prontas já de Arduino para entender como a biblioteca é construída para fazer a leitura. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ler os registradores de calibração, de AC1 até AC6, B1 e B2 e o MB, MC e MD. É importante a gente saber também o tipo de valor que a gente está lendo, que a gente vai configurar esse tipo lá no LabVIEW. Note que tem valores que tem sinal, que são esses short com sinal, e os unsigned são os valores sem sinal. E aí como que a gente faz para ler isso? A gente vai apontar, escrever no registrador AA e pedir para ele ler todos os próximos registradores. Na sequência, a gente aponta para o registrador F4, escrevendo o valor 2E nele, e a gente vai ler os registradores F6 e F7, que é o valor da temperatura ainda não calculado. A gente vai utilizar as funções aqui para construir o valor de temperatura. Da mesma forma, se for do interesse, a gente escreve os valores aqui para ler a pressão e aplica esses cálculos para ler a temperatura e a pressão. Então, nesse vídeo a gente não vai ver a leitura de pressão, tampouco o cálculo, mas da mesma forma que a gente fizer a leitura da temperatura e o cálculo pode ser feito da pressão, porque a gente já vai ter todos os coeficientes e o valor da pressão dentro do registrador do módulo. Então, eu já tenho aqui meu projetinho de LabVIEW montado. Agora eu vou fazer os ajustes iniciais para utilizar na Raspberry.
Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar o canal I2C da Raspberry. Para isso, eu vou colocar aqui a paleta Maker Hub, Links, Periféricos e I2C. E vou deixar pinado aqui. Então a gente vai abrir uma comunicação. Essa comunicação vai ser no local I/O, porque ele vai rodar diretamente no RT. Né? Antes a gente precisava apontar uma serial quando a gente conectava no Arduino. Abrir o canal I2C e a primeira coisa que a gente vai colocar é o canal 1. Isso que a gente vai utilizar. Vou colocar aqui um indicador para a gente ver a conexão com a Raspberry. E vou conectar esses blocos. Agora, a primeira coisa que eu preciso fazer, segundo aqui o datasheet, é ler os registradores de calibração desse módulo. Então eu vou colocar um bloco de escrita no meu canal 1 e o endereço do escravo para esse módulo ele é o endereço 77 em hexadecimal. Para fazer esse ajuste, eu clico aqui com o botão direito na constante, venho aqui em propriedades, aqui em display format eu vou marcar hexadecimal e na aparência eu vou pedir para ele mostrar o radical. E aí 77 em decimal é 4D, eu vou deixar 77 em hexa. E o que eu vou escrever? O funcionamento da I2C é o seguinte: se você quer ler alguma coisa, você precisa escrever nada, mas com o valor daquele registrador. Então, a partir do momento que você escreve nesse registrador, quando você utilizar a função de leitura, ele vai ler todos os registradores a partir desse ponto. A quantidade de registradores é essa daqui. Então eu tenho aqui 11 registradores no total, só que eles são compostos de 16 bits cada. Isso implica que se eu quero ler 11 registradores de 16 bits, eu preciso ler 22 valores de 8 bits. Então eu coloco na leitura 22 registradores. Então o registrador que a gente vai ler é a partir do registrador AA. Então eu venho aqui também, propriedades, mostrar radical, hexadecimal. E aqui eu insiro o valor AA. E agora eu posso ler os meus registradores na I2C. Então aqui o canal é 1 também. O escravo na I2C também é o 77 em hexa. E a quantidade de bytes que eu quero ler são 22 bytes. Se eu quero testar essa comunicação, eu já posso fazer isso agora. Eu já vou ler alguma coisa aqui na saída de dados. Então eu vou colocar um indicador, só para mostrar essa leitura sendo feita, e vou encerrar a comunicação I2C e fechar a comunicação com a I/O. E vou colocar também um VI para visualização de erros. Mas primeiro, a gente precisa conectar o módulo na Raspberry Pi. Então, para fazer a conexão do módulo, a gente vai utilizar a mesma conexão que a gente fez no vídeo anterior, para comunicar com o módulo PZen, o 3V3 ligar no 3V3 aqui, o GND ligar no GND, e agora a ordem aqui dos pinos é 3V3, GND, SCL e SDA. O SCL, segundo a pinagem da Raspberry, vai ser no pino 5. E o SDA no pino 3. E com isso a gente já pode rodar esse nosso VI e ler os valores dos registradores aqui. Aumentar a quantidade de leitura e executar esse código. Ele vai fazer o deploy. E ele já cortou o canal aqui de leitura. Mas eu já pude ler. Então,
device name que está aqui na abertura da comunicação com as IOs locais, e os valores que estão no dispositivo 77, no canal 1 de 2C, a partir do registrador AA, 22 registradores sendo armazenados nesse vetor. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa continuar esse algoritmo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é unir os registradores em registradores de 16 bits. Para isso, eu vou criar uma lógica em um for loop para fazer essa execução. Ao colocar um vetor dentro de um for loop, ele aparece esses colchetes aqui na entrada. Isso significa que esse loop for está sendo auto-indexado, ou seja, a quantidade de vezes que ele vai executar é a quantidade de posições no vetor. Eu sei que eu preciso unir dois valores, então eu vou utilizar esse join numbers. E eu também preciso ter um registrador para fazer a passagem direta do primeiro. Sempre nos números ímpares, eu não quero fazer a união com o valor anterior. Por que isso? Porque eu preciso unir sempre o par com o anterior. Então, o segundo registrador com o primeiro. E assim eu vou ter um registrador de 16 bits. O quarto registrador com o terceiro. E assim ter outro registrador de 16 bits. Para me auxiliar, eu vou criar um valor constante, um valor zero, só para inicializar. E vou criar um shift register. E o teste que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar a minha iteração e dividir ela por 2. Se o resultado dela for igual a zero, ou seja, se esse valor é um número par, eu vou ter a possibilidade de armazenar isso em um novo vetor a ser processado. Caso contrário, eu não vou armazenar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou passar o valor, primeiramente, diretamente para o registrador do Shift Register. E aí eu pego o valor que foi armazenado com o valor da leitura para poder unir esse valor e jogar para fora do meu loop for. Com a condicional verificando se esse valor é ou não igual a zero. E para isso, eu consigo transformar esse túnel aqui em um túnel condicional. Então, apenas se a condição aqui for verdadeira, ele vai escrever nesse vetor e eu vou ter os valores automaticamente colocados ali. Com essa lógica, se eu rodar aqui, a gente vai ver que de 22 registradores, eu passarei a ter apenas 11 registradores. Então aqui estão eles. São os mesmos registradores que estão aqui, do AC1 até o MD. Agora eu preciso fazer o quê? Converter alguns desses valores para short com sinal e manter outros short sem sinal. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho 11 registradores. A partir do quarto registrador, ou seja, o índice 3 do meu vetor, eu quero tirar nesse momento do meu vetor. Então a primeira coisa que eu faço é pegar esse vetor e deletar dele uma quantidade de 3 registradores a partir do índice 3, ou seja, ou a partir do quarto registrador aqui. Conecto aqui, e aí eu vou ter duas coisas. Vou colocar aqui para a gente visualizar também. Eu vou ter um vetor com a parte deletada, que serão esses 3 registradores aqui, 33.000, 25.000, 24.000, e eu vou ter um outro vetor com o restante dos valores. Todos eles são do tipo unsigned. Eu vou precisar converter todos eles, alguns deles, né, a parte não deletada do meu vetor,
para valor com sinal. Então vamos rodar só para ver isso acontecendo. Então eu tenho aqui os 3 vetores deletados. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar um novo loop for para converter os valores da parte que não foi deletada para inteiro de 16 bits. Para isso eu vou criar um loopzinho for, auto-indexado também, e só vou colocar uma conversão de valor inteiro, com sinal. Vou rodar de novo para a gente visualizar, e agora está aqui a porção que não foi deletada. Note que alguns valores estão negativos. Posso deletar isso aqui que eu usei apenas para fazer o debug do código e deixar isso aqui para o lado. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou criar um cluster com os valores de AC1 até MD, conforme o datasheet, para poder depois utilizar esses valores diretamente. Eu tenho aqui um vetor da parte deletada, um vetor da parte não deletada, e aí eu vou criar uma constante de cluster e dar nome para todos esses caras. Então eu sei que os 3 primeiros serão valores numéricos de 16 bits com sinal, os 3 próximos sem sinal e os restantes com sinal também. Então tá aqui, terminei de criar esse cluster. Note aqui no context help aqui em cima, né, que eu tenho então do AC1 ao AC3 os valores do tipo integer, do AC4 ao C6 unsigned word, ou seja, um inteiro sem sinal, e do B1 até o MD 16 bits com sinal. E agora eu preciso colocar as posições do meu vetor, todas elas dentro desse cluster. Para isso, eu vou utilizar uma função de bundle, digo qual é o meu cluster, e aí eu vejo aqui, ó, o I significa que é inteiro com sinal, e o U é inteiro sem sinal. Para ficar mais fácil, eu vou colocar 2 funções aqui de indexArray para poder pegar os valores diretamente do vetor e já colocar aqui no fluxo. Então esses aqui de baixo, que tinham sido a porção deletada, eu vou colocar no inteiro sem sinal, e os demais no inteiro com sinal. E agora eu coloquei aqui uma visualização desse cluster para a gente ver todos esses registradores sendo lidos aqui no código também. Pronto. Agora eu já tenho tudo aquilo que eu preciso para fazer os cálculos, tanto de temperatura quanto de pressão. Como esse código aqui é específico para esse projeto e ele só faz essa função, ela está ocupando muito espaço no meu diagrama de blocos. Então o que eu posso fazer é transformar tudo isso em um sub-VI, onde eu entro um vetor com as 22 posições e eu saio com os registradores de calibração já calculados no cluster. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar a parte do meu código que faz essa função, venho em Edit e criar sub-VI. Então agora eu tenho esse sub-VI aqui pronto para fazer essa parte do código. Posso abrir ele aqui. Eu tenho associado a entrada o meu vetor e a minha saída o meu cluster. E inclusive é boa prática editar o ícone desse sub-VI. Para isso a gente pode fazer uma imagem representativa aqui. BMP 180. E aí eu vou buscar um símbolo que signifique a leitura de um vetor para um cluster. Então eu salvei no meu projeto esse sub-VI como ArrayToCluster. Sempre que ele for chamado, ele vai executar essa função que a gente montou aqui. Então, dando sequência,
Agora a gente precisa ler o valor da temperatura não calculada ainda, seguindo o algoritmo aqui. Tá? Então ele coloca em um loop essa função e a gente vai fazer apenas uma vez. Então é a escrita do valor 2E no registrador F4. Esperar 4,5 milissegundos e ler o registrador F6 e F7. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer então é fazer a escrita do valor 2E no registrador F4. Como que eu faço isso? Eu preciso mandar um pacote de informações. Então eu aumento o tamanho aqui do meu vetor. No F4 eu quero escrever o valor 2E. Preciso esperar 4 milissegundos. E aí tem uma funçãozinha bem legal no LabVIEW, que é como se fosse um delay no Arduino, que é o Stall Data Flow. Ao invés de colocar uma sequência com um temporizador para esperar, basta você colocar, ele vai parar no fio a execução. Então eu quero aqui 5 milissegundos, que é pelo menos 4. E aí eu vou poder fazer a leitura do registrador. Para fazer a leitura de um registrador, primeiro eu aponto para ele por meio da escrita. E o registrador que eu quero ler é o registrador F6 e eu vou ler 2 registradores. E aqui eu coloco a quantidade. 2 registradores. Automaticamente o que sair daqui será um vetor. E esse vetor terá duas posições. Um valor mais significativo e um valor menos significativo da minha leitura de temperatura. Eu não vou precisar fazer esse shift de 8 posições aqui para construir o completo. Eu posso simplesmente utilizar aquela função para unir os valores. Aqui, join numbers. E aqui na saída eu já vou ter o valor da temperatura sem compensação. Vou deletar esse vetor de debug aqui, não preciso dele. E agora eu vou ver o valor de temperatura não calculado aqui nesse indicador high-low. Está aqui. Agora eu preciso fazer o quê? A sequência do algoritmo é mostrado aqui como ler o valor de pressão, que são 3 registradores, então é da mesma forma, né? Eu escrevo o valor 34, faço um shift de 6 posições no registrador F4 e leio 3 registradores e construo essa mensagem no valor de pressão. Não vou fazer isso, foco aqui apenas em mostrar o valor do cálculo da temperatura. Para fazer esse cálculo, a gente utiliza essas funções aqui. Então eu preciso encontrar x1, que é o valor da temperatura não calculado, menos o valor de AC6, que está no cluster, vezes o valor de AC5, que também está no cluster, dividido por 2 elevado a 15. Então eu vou construir essa função aqui matemática no próprio LabVIEW e encontrar o valor da temperatura aqui no final. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma conversão de valor para long, ou seja, esse valor que eu encontrei aqui, agora ele tem 32 bits. Então vou fazer uma conversão de inteiro com sinal de 32 bits. Então eu vou precisar dos valores aqui e eu vou construir um novo cluster com os valores x1, x2 e o valor de temperatura também. Está aqui meu cluster. Isso aqui vai poder me auxiliar depois no futuro. E aí eu posso abrir aqui o meu cluster inicial para poder selecionar diretamente por meio do Unbundle by Name. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é achar o valor de x1. É uma subtração, uma multiplicação, uma divisão e uma potência. Então a potência ela é a potência de 2 vezes 1 elevado a 15
essa potência vai dividir o valor de AC5. Então, vamos selecionar aqui o AC5. Esse resultado vai multiplicar com o resultado da temperatura menos o AC6. Aqui sai o valor de X1. Então esse aqui vai ser o X1. O X2 vai ser uma potência, uma multiplicação, uma divisão e uma soma. Então esse valor aqui é o X2. O valor de B5 é igual a X1 mais X2. E o valor da temperatura vai ser B5 mais 8 dividido por 2 elevado a 4. Isso daqui é o valor da temperatura. E eu tenho aqui também o valor da temperatura não calculada, que eu criei aqui apenas para poder armazenar nesse cluster. Além disso, essa temperatura está calculada em 0,1 graus Celsius. Ou seja, eu ainda preciso dividir por 10 esse resultado. Então o valor da temperatura encontrado aqui, dividido por 10, vai sair a temperatura real. E agora eu posso rodar. Vou colocar também um indicador aqui desses clusters, para poder visualizar. O valor da temperatura real está aqui, os valores intermediários estão aqui, e o valor do cluster completo está aqui. Então está aqui, hoje está de fato um dia bem quente, e o meu sensor de temperatura ainda está próximo ao dispositivo eletrônico. Agora, da mesma forma que a gente fez antes, a gente pode criar um sub-VI para fazer todo esse cálculo da temperatura, para não deixar o meu código todo desse jeito. Então eu vou criar um sub-VI para fazer esse cálculo de temperatura. O que eu quero na saída é apenas a temperatura real e os valores calculados. Na entrada eu quero apenas colocar o meu cluster e o valor da temperatura lida. E aí então eu vou pegar isso daqui e vou transformar num sub-VI. Então o que entra nesse meu sub-VI? Os valores de parametrização do meu módulo, sai os valores calculados, entra o valor de temperatura lida e sai o valor de temperatura real. Vamos editar esse VI. É bacana colocar por um lado que é a entrada, por outro lado que é a saída, e editar a visualização aqui. Também vou fazer BMP 180 e vou buscar aqui um sinal digital. Opa, tem um mais legal aqui. Converter um sinal digital qualquer para um valor de temperatura. Já tenho toda a minha entrada e saída aqui. E eu posso salvar. Inclusive alterar os valores, né? Parâmetros, temperatura. Salvar como cálculo temperatura. Esse sub-VI aparece agora também no meu projeto. Toda vez que ele for chamado, ele vai executar esse sub-VI aqui. Legal. Eu não preciso desse valor calculado. Eu não preciso desse cluster de saída. Não preciso visualizar ele. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero colocar isso num loop. Então, a partir de que ponto eu preciso colocar no loop? A partir do momento que eu li os meus valores de parâmetros e começo a ler o meu valor de temperatura. Tudo isso eu vou colocar dentro de um loop. Vou colocar um botão de stop. E vou alterar essa visualização aqui. Vou alterar a minha escala para ler de 10 a 50 graus. E agora meu código está rodando tão rápido quanto ele pode executar. Na pior das hipóteses, a cada 5 milissegundos. Ainda assim, eu vou acrescentar aqui uma função de wait. Não tem porque eu rodar nessa velocidade. Só na temperatura a cada 500 milissegundos, ainda assim eu vou estar lendo muito, muito rápido. E tá pronto. Assim que a gente integra
o módulo I2C lendo pela interface I2C da Raspberry Pi. Se você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. No próximo vídeo eu vou integrar dois projetos que a gente já fez aqui. Esse que eu acabei de mostrar e também aquele em que eu leio o módulo PZen por meio da WART. Que já que eu aproveitei esse circuito aqui, vou integrar tudo isso no mesmo projeto e utilizar de uma forma muito mais simplificada, podendo ler valores de corrente, tensão, a potência, outras variáveis associadas à energia e também a temperatura por meio da I2C. Lembre-se, se você quiser integrar o módulo I2C, leia o datasheet desse dispositivo. Lembre-se que você sempre precisa escrever no registrador antes de ler ele e a quantidade de registradores que você quer. E principalmente entender o que é necessário você fazer de cálculo para encontrar o valor que você está querendo ler de fato. Muito obrigado.